e venceu uma tribo de bárbaros que migrava dos Alpes ao território romano. Então, sem a permissão do Senado, marchou para o norte, invadindo as terras ainda não conquistadas da Gália. César estava determinado a conquistar um triunfo, a honra de uma procissão pelas ruas de Roma. Uma das coisas mais assustadoras é que eles estabeleceram uma regra na qual você precisava matar 5.000 pessoas para conquistar um triunfo. Então isso era o que você precisava fazer, matar 5.000. Sem dúvida, um número enorme de pessoas morreu. Eles foram mortos pela máquina militar romana, que nem mesmo questionava a moralidade de uma conquista dessas. Houve 70 triunfos, em menos de 200 anos. Roma estava determinada a se expandir. A direção e a extensão da expansão não foram planejadas. Foram resultado das sucessivas decisões de generais. Os romanos eram mais perigosos que qualquer outro povo do Mediterrâneo. Quando alguém se rebelava, se uma cidade se rebelava, os romanos matavam toda a vida animal existente na cidade. Eles tornaram milhões de prisioneiros escravos e os comercializaram, retirando-os de suas terras para trabalhar na Itália. O Império era um sistema cruel e explorador. Ele julgava seus homens por suas performances na guerra, não por suas morais ou posições sociais. Às vezes, se uma vitória fosse avassaladora o bastante, ele liberava suas tropas e permitia que se comportassem como bem desejassem. Uma de suas frases era: "Meus soldados lutam bem, com ou sem o cheiro de perfume." Suetônio. As conquistas de César eram intermináveis. Mais de 60 tribos de bárbaros foram incorporadas ao mundo romano. Em 55 a.C., ele foi o primeiro homem a construir uma ponte sobre o rio Reno. Em 54 a.C., tornou-se o primeiro romano a invadir a desconhecida ilha da Bretanha. A entrada no território britânico foi quase um desastre, devido às condições climáticas e às tropas da oposição. Mas César certificou-se de que Roma ouviria apenas o seu sucesso. Lentamente, a Gália foi conquistada e a Europa Ocidental tornou-se parte do Império. 8 anos viajando sobre pedras e poeira, comendo do pior e dormindo no chão. 8 anos de mapas, táticas, coragem, tratados, execuções e batalhas brutais e sangrentas. Durante as guerras gaulesas, César provou ser um comandante brilhante e um líder nato. Sempre na frente da batalha, sempre viajando mais rápido do que os outros para chegar ao seu destino primeiro, sempre carregando mais peso do que qualquer outro soldado. Mas é claro, ele também era um diplomata, culto e extremamente astuto. César preparou seu caminho de retorno à política romana, enviando gloriosas descrições de sua habilidade militar. Nestas descrições, César se preocupava somente em se promover. César tinha que fazer tudo ao mesmo tempo. Carregar a bandeira que dava início ao combate, retirar seus homens do trabalho no campo e da linha de batalha, preparar os soldados e tocar a trombeta. Quando a situação era crítica e não havia reservas disponíveis, César tomava um escudo de um soldado da retaguarda, se dirigia à frente da batalha e, chamando cada soldado pelo nome, encorajava o resto das tropas. Houve uma batalha na qual a tribo foi quase completamente aniquilada e seu nome quase banido da face da terra. César resolveu transformar a tribo em um exemplo para ensinar os nativos a tomar mais cuidado no futuro. Ele mandou executar todos os conselheiros e o resto da população foi escravizada. Em menos de uma década, ele conquistou toda a área da França moderna e decidiu que não valia a pena tentar conquistar a Bretanha.
Com suas vitórias, se tornou um homem rico, com a habilidade, o prestígio e o dinheiro necessário para uma carreira política de grande sucesso em Roma. O César de 50 anos de idade era bem diferente do homem que havia chorado diante da estátua de Alexandre o Grande 20 anos antes. Tinha vivido o prazer da vitória e a doce sensação do poder absoluto. Na Gália, era onipotente. Tinha um poder do qual não queria abdicar. Sua próxima batalha seria com sua própria Roma. A sorte foi lançada. César. César havia prometido terras aos soldados de suas tropas. Mas o Senado temia o conquistador da Gália e se recusou a cooperar. Por mais estranho que pareça, o problema histórico de Roma foi não controlar os comandantes que estavam distantes. Quando eles estão longe, não existe nenhum problema, mas as coisas se complicam quando eles voltam. Seus opositores no Senado ainda estavam determinados a processá-lo por seu comportamento ilegal na década anterior. Conseguiram convencer Pompeu de que César era incontrolável. E a aliança entre os generais romanos foi quebrada. Quando o Senado ordenou que César entregasse o comando de suas legiões, indignado, ele se recusou e declarou guerra a Roma. Opositores como Cícero expressaram o ódio que muitos sentiam por César. Este homem miserável e insano diz que age por questões de honra. É honrado manter as tropas sem a aprovação do Senado? Como pode ser permissível começar uma guerra civil por questões de honra? A escolha era simples. Entregar as legiões e enfrentar um julgamento, o exílio e até mesmo a morte, ou lutar. Declarando "a sorte está lançada", atravessou o rio Rubicão, que demarcava o nordeste da Itália, e marchou em direção a Roma. Quando ele entra na guerra civil, quando ele atravessa o Rubicão, sua famosa declaração "a sorte foi lançada" tem dois significados. Agora já não há como voltar atrás. E é interessante que ele escolhe um segundo termo, porque o segundo é que a sorte está no ar, e ninguém sabe qual vai ser o resultado. As notícias se espalharam rapidamente. Todos sabiam do comportamento brutal de César na Gália e temiam o pior. Seus experientes soldados avançaram rumo ao sul, destruindo os inimigos mais organizados. As cidades da Itália temiam César, mas foram poupadas. À medida que os portões da cidade se abriam sem luta, os senadores da oposição em Roma, como Cícero, se sentiam cada vez mais perdidos. As cidades o estão tratando como um deus. Que ovações e honras elas lhe oferecem? Estão encantados com a maligna bondade de César. Quando César chegou a Roma, sua oposição já tinha fugido. Mas em poucas semanas, Pompeu já havia organizado suas tropas. Não era somente uma batalha entre as legiões de César e as de Pompeu. Por trás deles havia outras pessoas com seus próprios interesses. Isso é o que é mais assustador no vencedor de uma guerra civil. Ele tem vários que o apoiam, e todos querem suas recompensas. A batalha não era somente entre os dois generais. Era muito mais do que isso. A guerra civil tomou conta do norte da África e da Europa. César estava determinado a destruir qualquer legião que apoiasse Pompeu. Depois de uma vitória na Ibéria, César marchou para a Grécia para enfrentar o próprio Pompeu na jornada de Farsala. César
com 22 mil soldados, estava em minoria de 2 soldados por 1. Mas assim que a batalha começou, provou ser o melhor general. Atacando no momento certo, venceu um inimigo excessivamente confiante. 15 mil soldados de Pompeu foram mortos. Os outros capturados. Foi uma vitória decisiva. Pompeu conseguiu escapar do massacre se refugiando no Egito. César o perseguiu até Alexandria, onde o jovem rei do Egito aguardava o vencedor da guerra civil com um presente: a cabeça de Pompeu. César ficou horrorizado, porém aliviado. Ele estava horrorizado com tamanha desgraça. Mas a verdade é que César sabia que eles tinham feito o que era necessário. E ele podia dizer: bem, não fui eu que fiz. Em Roma, nos banhos, tavernas e padarias, chegou a notícia de que César havia vencido. E conquistaram uma poderosa amante, a nova rainha do Egito. Seu nome era Cleópatra. Juntos, eles navegaram pelo rio Nilo como jovens apaixonados. Os boatos se espalhavam enquanto César voltava para Roma ao lado de Cleópatra. Todos comentavam que, após uma batalha com um rei estrangeiro perto do Mar Negro, César exclamara: "Vim, vi e venci." O povo de Roma se perguntava o que César planejava para eles. Ei, sou César. Em 46 a.C., aos 54 anos, César finalmente estava pronto para um desfile triunfal pelas ruas de Roma. O momento com o qual tinha sonhado desde jovem havia chegado. E então ele teve a oportunidade de desfilar em triunfo por Roma, vestindo um manto púrpura e com as bochechas pintadas de vermelho. O manto foi decorado com sóis e estrelas douradas, e debaixo da carroça, puxado por 4 bois brancos, um enorme pênis celebrava sua virilidade. Logo atrás dele colocou um escravo que, à medida que o povo o ovacionava, sussurrava em seu ouvido: "Lembre-se, você é apenas um homem." Por respeito e medo, o Senado fez de César um ditador. Os ditadores eram eleitos por 6 meses em épocas de dificuldade. César governou por 10 anos. A guerra civil tinha abalado a vida em Roma e no resto da Itália. O governo tinha caído. Soldados veteranos tinham sido afastados das suas terras de cultivo. Os fundos do Estado tinham sido gastos com armas e tropas. Roma teve a sorte de que nenhum estado vizinho era forte o suficiente para se aproveitar da situação. César recompensou seus soldados com as terras que lhes havia prometido e iniciou um grande número de projetos públicos, como bibliotecas, canais e portos. Também ordenou a substituição do calendário lunar pelo calendário com 365 dias. A necessidade da instituição do calendário solar serviu para mostrar que o mundo estava confuso e perdido e era preciso estruturá-lo. Não se sabia ao certo que dia era ou que mês era. Então César decidiu estruturar o ano com o número certo de dias, para que o tempo fosse previsível e não houvesse mais dúvidas. César fez isso. César lutou por 30 anos para chegar ao topo do poder. Agora, sua vida era confortável, mas não tinha soluções para os problemas da República. Seus pensamentos se voltaram para a guerra. Os preparativos começaram para um grande ataque aos partas, os maiores rivais de Roma no Oriente.
Antes de partir, César aumentou o número de senadores, recompensando aqueles que o tinham apoiado durante a Guerra Civil. Agora, o ditador vestia uma toga completamente púrpura. Seu aniversário foi declarado feriado público, e mais tarde, Quintilis, o mês do seu nascimento, passou a ser chamado de Július, Júlio. Um grande número de senadores e até de amigos começou a ficar preocupado com esta enorme mostra de poder. Muitos senadores simplesmente não conseguiam aceitar a posição atual de César. Ele era um ditador e se comportava cada vez mais como rei, e os romanos tinham se livrado de seus reis centenas de anos atrás. Não existia palavra mais perigosa no meio político romano do que a palavra rei. César também ignorou sua terceira esposa, Calpurnia, favorecendo sua rainha estrangeira, Cleópatra. Cleópatra estava instalada em uma vila com seu filho ilegítimo, Cesário. Uma estátua dela estava sendo construída no novo templo perto do Fórum. Para muitos, isso era anti-romano e imperdoável. Mas em fevereiro de 44 a.C., o povo o elegeu ditador para sempre. Sua oposição estava ultrajada. Tudo isso deve ter lhe subido à cabeça. E, para piorar as coisas, ele recebeu o poder supremo de uma forma que, para os romanos, para aristocratas romanos, era simplesmente inaceitável. Mas lembre-se que era preciso ter cuidado, porque as pessoas que o colocavam no poder achavam que ele o merecia e não se impunham em absoluto. Não era toda Roma contra César. Somente os aristocratas mais importantes não conseguiam suportar a possibilidade de que existisse somente um soberano para sempre. Ter um ditador, exatamente o que César tinha se tornado, significava que outros aristocratas não poderiam usufruir das honras que lhes eram de direito. A República tinha de fato sido extinta. Até os aliados de César começaram a se voltar contra ele. Sua arrogância tinha ido longe demais. 50 ou 60 senadores, incluindo um de seus melhores amigos, Brutus, decidiram que César devia ser retirado do poder. Resolveram assassiná-lo. A data do assassinato foi combinada. O dia da reunião do Senado, 15 de março, 3 dias antes de que César partisse rumo a Parta. César se dirigiu ao Senado dispensando seus guarda-costas. Declarou que seria melhor morrer do que viver em eterno medo. O edifício do Senado estava sendo reformado, portanto, os senadores se encontraram no único teatro de pedra em Roma, construído pelo antigo rival de César, Pompeu. Ao entrar no teatro, César foi cercado. Seus assassinos sacaram suas adagas e o atacaram, esfaqueando-o 23 vezes. César caiu cobrindo seu rosto com sua toga púrpura, para que ninguém o visse morrer. Cinco dias mais tarde, em um magnífico funeral público, seu corpo foi cremado. César foi assassinado também por aqueles que o apoiavam, porque eles tinham medo de não poder controlá-lo. A razão que deram pelo assassinato de César foi muito simples: libertas, liberdade. Talvez seja um conceito amplo e indefinido, mas se você não entender o que é a liberdade, você terá dificuldades. Para os romanos, era a liberdade do poder arbitrário de uma pessoa. Liberdade para poder pensar e falar sobre o que acreditavam. Eles estavam absolutamente certos. O reino de César como ditador introduziria uma série de imperadores absolutos que impediriam a liberdade do povo romano.
Foi por isso que eles disseram que o mataram. E foi por isso que eles tinham o direito de matá-lo. Se você se importa com a liberdade, você não pode aceitar um ditador, um monarca absoluto. Eu suponho que César foi apenas um brutal. Cuidadoso e bem-sucedido, exemplar do que Roma representava. Como general, ele era melhor que seus rivais. Provavelmente tão bom quanto Pompeu. Mas, no fim, ele acabou vencendo Pompeu. Ele foi mais cuidadoso no sentido que ele passou leis que duraram mais do que as leis de seus antecessores. Portanto, eu o vejo como o melhor dos generais e políticos de sua época. Mas somente como general e político. Não exatamente como um imperador. Sem sombra de dúvida, para mim ele foi o melhor. A carreira de Júlio César deixou claro que o velho sistema republicano não estava funcionando. As soluções para os problemas políticos eram encontradas somente através da violência e César tinha sido um dos mais bem-sucedidos expoentes da violência. Ele pagou o preço com uma morte violenta. Ele foi o indivíduo que marcou a virada entre o sistema velho e o sistema novo, dando início ao novo sistema sem nem ao menos planejá-lo. A presente situação determinaria como a pessoa no poder deveria reagir, e ele foi o primeiro a fazer isso. É por isso que seu nome não morre. E é por isso que a palavra que passa a descrever o homem que governa Roma desse ponto em diante é César.